professor Aloísio. Obrigada pela sua Olá, disponibilidade de hoje estar presente no nosso podcast. Ficamos muito felizes de ter sua participação aqui conosco. Meu nome é Letícia, sou estudante do primeiro semestre de TI. Meu nome é Raíssa, também sou aluna do primeiro semestre de TI. E estamos aqui, na verdade, para saber principalmente sobre a matéria de aplicação da internet das coisas, que o senhor leciona há um tempo, né, no IMD, Instituto de Metrópole Digital, e exato, gostaríamos de saber um pouco mais sobre, isso, entender como funciona a sua matéria, qual o objetivo dela e, tá, claro, qual o seu método de ensino. No decorrer da entrevista, a gente vai tá fazendo ok, algumas perguntas para o senhor para saber sobre a sua atuação, para saber como é que funciona a sua matéria. Pois, como sabemos, a internet das coisas é um assunto essencial no mundo tecnológico atual, né? Principalmente no mercado de trabalho, isso, nas conferências de TI, enfim. exato. Não, eu diria até mais, inclusive, assim, eu acho que é obrigação de todo aluno do BTI, né, do nosso projeto lá de Tecnologia da Informação, conhecer um dispositivo inteligente, né, ou um dispositivo de internet das coisas, porque é uma coisa que o próprio mercado de trabalho vem demandando, né, do nosso área de TI, desde dispositivos como a Alexa, né? Muita gente não sabe o que é inteligência artificial, nem internet das coisas, tem lá a sua Alexa na sua residência, né? E tem usado essa tecnologia, né? Sem saber o que é Exatamente. que está por trás ali. E às vezes, inclusive, vai querer expandir seu sistema de inteligência, né? Do seu dispositivo, seu assistente, né? Que é o conceito da Alexa, né? Um assistente pessoal, com uma inteligência artificial ali embutida, né, porque ela entende algumas coisas que a gente fala para ela, né, e pensa em expandir esse seu sistema de assistência pessoal com dispositivos inteligentes, tipo lâmpada, que você consegue ligar através de uma de voz com a e muitas vezes o pessoal tem algumas dúvidas e vai chamar quem? Vai chamar a gente da área de TI para tirar essas dúvidas e até mesmo para instalar esse sistema de automatização de ambientes residenciais, né? Que é um assunto, inclusive, que a gente vê nessa disciplina, tá? Então, a disciplina ela é uma disciplina não obrigatória, é uma disciplina opcional, aplicações em internet das coisas, tá? E a gente inicia justamente falando sobre o básico do que é a internet das coisas, né? Na verdade, como a internet evoluiu até chegar a IoT, né, que é o Internet of Things, né, que é o termo em inglês, né, para a internet das coisas. Então, que basicamente assim, o uso da internet, toda a infraestrutura de conectividade da internet para interligar coisas. E as mais variadas coisas, né, geladeira, TV, celular, relógio, tênis. E a maioria dessas coisas, elas se caracteriza por estar levantando, gerando dados, tá certo? Na verdade, a partir de sensores. Eu até falei em tênis, né? Como assim tênis? Um tênis que possa, por exemplo, observar quantos passos você dá no dia, tá certo? Isso, inclusive, a maioria dos relógios inteligentes, os smartwatches, já tem esse recurso, né? Os E relógios consegue digitais da captar quando você está Apple. se movimentando. Exatamente, o Galaxy Watch da Samsung, É, o Apple Watch da Apple, e por aí vai. Né? E basicamente o que eles têm são vários sensores, né, que captam informações. No caso dos relógios, eles captam informações sobre a pessoa que está vestindo aquele dispositivo, né? Aí entra na área dos vestíveis, né, na internet das coisas, tem relógios, tem várias coisas, né, sensores que se coloca no corpo para medir o batimento cardíaco, a sua pressão arterial e por aí vai, né? tem uns Então, tem até diversas coisas, né? Tem uns até que são bem Para falar. inovadores. Por exemplo, no MIT, Isso, alguns alunos de TI eles estavam estudando sobre uma luva que quando você ia fazendo alguns gestos em isso, libras, ele traduzia em voz alta para as pessoas que fossem exatamente. ouvir, que estivessem se comunicando com alguém ali que fosse surdo, né? Também é bem interessante essa área de Isso, acessibilidade. exatamente. Não, tem a questão da acessibilidade, tem a questão, por exemplo, de pessoas que têm alguma dificuldade motora, né, física, certo? Tudo isso tem esses dispositivos, né, da internet das coisas, né, que são basicamente sensores que captam informações do ambiente em que eles estão monitorando, né, e conseguem, a partir
sensores tomar algumas ações. Por exemplo, no caso do Apple Watch, né, a Apple fez o maior estardalhaço quando lançou essa tecnologia de perceber quando o usuário leva uma queda, né? E basicamente o que é isso? O Apple Watch ele tem um acelerômetro, né, que é uma espécie de sensor tridimensional que observa os movimentos que a pessoa faz. Então, uma queda tem uma certa característica, né, de movimento, que isso é captado pelo sensor, e aí automaticamente, quando o relógio detecta uma queda, que essa pessoa levou uma queda, se for uma pessoa de idade, por exemplo, você pode configurar, né, para ligar automaticamente para uma pessoa, fazer uma ligação de emergência, né, para um hospital, alguma coisa assim. Tá? Então, tudo isso é possível através desse dispositivo da internet das coisas, né. Então, na disciplina, nós focamos desde a parte do que são sensores, o básico de um dispositivo inteligente, né, que usa sensores, o que é um sensor, né, as várias categorias de sensores que nós temos, a parte de atuadores, que é quando o próprio dispositivo atua no ambiente, tá certo? Por exemplo, uma lâmpada, ele é uma espécie de atuador, porque ela atua no ambiente, ela ilumina o ambiente, tá certo? Eu posso pedir para que ela desligue, né? Não ilumine, né? Desligue, tá certo? Então, ela faz algumas ações naquele ambiente em que eu quero aplicar o conceito de internet das coisas, tá certo? Eu tenho sensores que levantam informações e eu tenho os atuadores que atuam, realizam ações naquele ambiente que eu estou usando como ambiente de internet das coisas, tá? Vemos também algumas plataformas de automação, tá certo? Falamos, por exemplo, no caso da Apple, que a gente estava falando aqui, né? A Apple tem o Apple HomeKit, tá certo? Que é uma plataforma de software e hardware da própria Apple para fazer a integração de tudo isso, tá certo? Você fazer a automação, você chegar lá na sua casa e você fala com a Siri, para que a Siri ligue isso, ligue aquilo, ligue o ar-condicionado, né? Defina a temperatura do ar-condicionado para a temperatura, e por aí vai. Né? A Google tem o Google Assistente, né? Que vem, inclusive, em todo celular Android já vem com aquele assistente, tá certo? A Alexa é o dispositivo mais popular nesse mundo das coisas, e é o que mais se integra com todo mundo, tá certo? A Alexa se integra tanto com o dispositivo da plataforma HomeKit, da Apple, como da plataforma Google, que é o Google Assistente, certo? O Google Home, tá? O Google Assistente é a própria assistente, né? É aquela que fala com você, né? E eu vejo até que pode salvar vidas, porque, por exemplo, um colega meu, a mãe dele é cardíaca. Então, por exemplo, ele sempre tem ali um dispositivo da Amazon, que é a Alexa, né? Em que ele consegue, mesmo trabalhando, consegue verificar em casa se a mãe dele tá bem, quando ele precisa ligar um ventilador, já que ele tem aquelas tomadas inteligentes, né? Pra também ligar alguma coisa pra ela. A própria pulseirinha da Apple que ele comprou para ela verifica a pressão dela. É muito interessante, porque a gente vê, né, como até a tecnologia evoluiu a um nível tão grande que consegue até salvar vidas, porque antes a gente achava isso impossível de acontecer. Exato, exatamente. E assim, para pessoas com baixa mobilidade, isso é muito importante também, porque ela, de um só lugar, ela consegue comprar a casa inteira. Está se movimentando muito. Exatamente, exato. E aí, vinha uma ideia aqui e me fugiu. Basicamente, a gente vê, então, essa parte de automação, tá certo? Usando diversos dispositivos inteligentes, mas, mais para o final da disciplina, a gente começa a ver também a parte de visão computacional. Por quê? Porque, hoje em dia, é muito comum a gente usar câmeras, tá certo? Nos ambientes. E a ideia de visão computacional é dar inteligência à câmera para que ela tenha uma visão como se fosse uma visão humana, tá certo? É como transformar uma câmera numa câmera inteligente. Para transformar uma câmera comum numa câmera inteligente, eu preciso dar visão para ela. O que é que dá visão para ela, para uma câmera? É você, a própria câmera, perceber, ter a visão que nós temos. Né? Quando ela vê uma imagem, ela identifica dentro daquela imagem pessoas. Certo? Por exemplo, estou vendo a imagem, a minha tela, estou vendo 3 pessoas aqui, certo? Então, dar a visão computacional para uma câmera, a câmera perceber objetos, alguns objetos de interesse, como pessoas, veículos, animais de estimação, certo? E aí, para isso, a gente tem algumas redes neurais, né? A gente cria
todo um sistema que usa, certo? Está dentro desse conceito, né, dessa área de inteligência artificial, né? Que o que é uma rede neural artificial? É uma rede neural humana, né? Só que feita através de algoritmos, tá certo? Feita através de um software que roda no computador. E a partir dessa rede neural, né, desse cérebro artificial, o computador consegue enxergar objetos do mundo real, como pessoas, veículos, assim, como eu falei, tá certo? E a ideia, inclusive, a partir dessa inteligência embutida nas câmeras, né, a gente poder também fazer automações. Por exemplo, é muito comum hoje em dia, né, está dentro desse contexto de internet das coisas, em condomínios, você ter o vídeo porteiro que identifica uma pessoa como um morador ou um visitante. E se for um morador, já deixa ele entrar, né? Se for um visitante, chama lá o porteiro melhor, quem é esse visitante que está querendo entrar, né? Por que ele está querendo entrar, tá certo? Então, isso é muito comum, tá certo? Exatamente. Poderia ser pela digital, né? Mas hoje em dia o pessoal está meio que abandonando a leitura da digital para fazer o reconhecimento facial, tá certo? Está muito comum, e inclusive assim, o equipamento que faz isso, né? Já está bem popular, a ponto de que tem muitos condomínios aqui na nossa cidade, inclusive, que já estão implantando esse sistema de reconhecimento facial para permitir que as pessoas entrem, somente as pessoas reconhecidas pelo próprio sistema de reconhecimento facial, entrem no condomínio, né? Até nas próprias empresas mesmo, quando as pessoas vão bater o ponto, antes elas batiam com a digital, né? Isso. Hoje em dia tem um chamado Face Ponto, que Exato. você coloca seu rosto e ele pega todas Isso. as suas informações e imprime até essas informações. Verdade. Eu acho que isso agiliza muito o processo, porque Isso. se você é um morador novo, por exemplo, o porteiro ainda não lhe conhece, ele iria demorar mais para conseguir lhe autorizar. Ou até mesmo se ele conhece, porque muitas vezes tem condomínios que tem vários prédios e são muitas pessoas. E aí, para o porteiro saber quem é todo mundo é muito difícil. Exatamente. Exato. Então, assim, tem muitas aplicações, tá certo? Essa parte de reconhecimento facial, a parte de leitura de placa de veículos para identificar um veículo, tá certo? A gente até desenvolve aqui na própria disciplina uma aplicação de os carros que entram ou saem aqui do nosso estacionamento. Nós temos uma câmera, inclusive, num poste que a gente está desenvolvendo, né, aqui no MD, chamado poste inteligente, que ele é alimentado por energia solar, e durante a noite a energia que alimenta os equipamentos fica numa bateria, tá certo? Então, e aí quando tem sol, essa bateria é recarregada, tá certo? Para que de noite sempre tem energia ali, né? E aí nós colocamos uma câmera nesse poste e posicionamos o poste ali, né, chama na entrada aqui do MD, e toda vez que um carro entra ou sai, a gente tem uma aplicaçãozinha que identifica que está entrando um carro ali, né, e aí começa a contar quantos carros já entraram ali no estacionamento para saber se o estacionamento está totalmente ocupado ou ainda existe vagas livres, né, e à medida que os carros saem, aí vai decrementando esse número, liberando mais vagas para novos carros serem estacionados. Então, essa é uma das aplicações de exemplo que a gente trata na disciplina. E aí, no final, inclusive, a gente está nessa fase agora da terceira unidade, eu peço para que grupos de até 3 alunos desenvolvam uma aplicação de internet das coisas, usando ou não visão computacional, certo? Pode usar só dispositivos normais, né, mas que tem alguma espécie de automação que facilita a vida do usuário, ou seja uma solução que realmente seja interessante para os usuários, não é simplesmente, eu fiz um sistema de ligar e desligar a lâmpada. Poxa, isso não... Qual a utilidade disso, né? Eu vou ali na lampadinha e consigo comprar esses sensores de movimento que já faz isso de maneira automática, né? Então... Tem que ser algo inovador, né? Você não vai conseguir vender essa sua solução, tá certo? A ideia é essa, que o aluno consiga desenvolver uma solução que ele possa vender no mercado, tá certo? E até que aí eu sempre recomendo que o problema que eles têm no seu dia a dia, né? Exatamente. E aí, para isso, inclusive, eu até recomendo, olha, o que você tem de problemas que você gostaria de automatizar na tua casa, tá certo? A gente já teve, nas turmas passadas, alunos que desenvolveram soluções para coisas que eles mesmos precisavam, tá certo? Uma menina desenvolveu um sisteminha de uma espécie de alarme toda vez que o sol aparecesse, né, os raios solares aparecessem ali no quarto que ela estava dormindo, né?
e automaticamente já abria lá a cortina, tá? E quando anoitecia, fechava a cortina, uma série de coisas que ela gosta de fazer, né? E dependendo do horário, tá certo? Ela colocou alguns sensores para saber em que horário do dia estava, né? Se tinha ou não raios solares, para fazer todo esse processo de automatização. Tá? E o então foi IMD bem interessante. disponibiliza Então, esse material? Porque eu acredito que sejam bastante sensores, né? Temos o laboratório, infelizmente aqui no prédio do CIVP não tem, tá? O laboratório com dispositivos, né, com materiais para a internet das coisas, mas temos lá no NPIT. Infelizmente não na quantidade que a gente gostaria, certo? A nossa turma, nossas turmas de aplicação de internet das coisas, geralmente tem 40 alunos, né, na capacidade máxima aqui do laboratório, mas lá nós temos, acho que, no máximo uns 20 equipamentos, certo? Então, a gente sempre tem que dividir a turma em grupos, né, e aí cada grupo pega alguns equipamentos para fazer suas práticas. Entendi. Mas é uma que realmente precisa melhorar, não precisa ter mais equipamentos, muitos equipamentos quebrados e tal, então é uma coisa que precisa melhorar, com certeza, a parte dos materiais para fazer as práticas de internet das coisas. Inclusive tem um Alexa aqui, inclusive, de laboratório, né, a gente não tem ainda. Sério? E as práticas, inclusive, que eu mostro, né, é com a minha Alexa lá da minha casa, certo? Mas era bom que a gente tinha aqui, né? Eu queria perguntar quais são os principais conceitos que os alunos eles têm que terminar essa matéria sabendo. Tipo, que para eles dominarem bem esse conteúdo, eles precisam aprender. Ele precisa entender bem o que é um sensor, o que é um atuador, certo? São os dispositivos básicos, né, para fazer qualquer coisa de internet das coisas, né? Fazer uma coisa inteligente, precisa ter sensores e atuadores. Então, ele precisa entender bem o que é isso. Inclusive, desenvolver o seu dispositivo IoT, a sua solução IoT, usando alguns sensores e atuadores, certo? Felizmente, a gente tem alguns ambientes virtuais em que o aluno não precisa ter o sensor atuador físico. Dá para fazer o uso do ambiente virtual na nuvem, inclusive, tá certo? Existe o Tinkercad, que é o mais famoso. Então, é um ambiente que você, virtualmente, você cria lá o seu dispositivo IoT com vários sensores e atuadores, liga todos eles, tá certo? Faz tudo assim e consegue desenvolver um algoritmo ali para rodar ali no microcontrolador que vai fazer a implementação da inteligência, assim, não é ler os dados dos sensores e com base nesses dados dos sensores vai tomar algumas decisões, né? Alguma decisão de ligar ou desligar alguma coisa, por exemplo, né? Fazer algum acionamento de algum atuador, certo? Mas o ideal realmente é que o aluno tenha também acesso, né, à parte de hardware físico mesmo, né? Faça a sua própria ligação. Felizmente, inclusive, a maioria desses sensores e atuadores da internet das coisas são de baixo custo, são baratos, né? Os chineses têm isso aí a preço de banana, vamos dizer assim, tá certo? Tem produzido em larga escala, que fica bem barato mesmo. Né? E mesmo com as taxas de importação caro, mas ainda ficou, eu acredito que ainda é um pouco acessível, tá? Esse material de internet das coisas. Tá? E aí alguns alunos, inclusive, até falam isso, né? Quem puder comprar, que compre, porque é o futuro próximo, tá certo? De vocês mesmos no mercado, certo? Muitos que eu falo, o mercado vai demandar isso de vocês, certo? Vocês precisam ter contato com isso, né? Ter alguma experiência, né? Desenvolvimento de uma solução IoT. Felizmente tem muitos, eu tenho atraído bastante gente, né, para essa disciplina, até a parte também de visão computacional, né, eu tenho empregado algumas coisas que eu desenvolvi no meu doutorado, né, eu terminei meu doutorado recentemente, assim, já tem 3 anos, né, foi em 2021, em que eu apliquei esse conceito de visão computacional em dispositivos de borda, né, do uso de, principalmente de câmeras, de câmeras de monitoramento, dentro do contexto de cidades inteligentes, com dispositivos, tá certo? E aí a própria indústria da computação, né, a NVIDIA, tem lançado aí alguns, que a gente chama de Single Board Computer, né, SBC, que é uma espécie de computador do tamanho de um cartão, né, mais ou menos como se fosse um cartão de crédito, com alto poder de processamento, né, de computação, consumindo pouca energia, certo? Esse é o grande desafio da evolução, né, dos dispositivos IoT,
certo? É processar um volume grande de dados, tá certo? Principalmente quando a gente trata com imagens, né? Imagens, em termos computacionais, é uma matriz gigantesca, tá certo? Uma matriz de pixels, né? Então, a imagem Full HD, por exemplo, são 1980 pixels, né, em largura e mais 1920 pixels em largura e 1080 pixels em altura, né? Então, você multiplica um número pelo outro, vai dar 2 milhões de pixels, que é o famoso 2 megapixels, né, da imagem Full HD. Então, isso é uma matriz que você tem que jogar na memória, errando no computador, para ele processar e ficar dentro dessa matriz. Eu estou vendo um gato, né? Estou vendo um cachorro ali, tá certo? Então, isso demanda muito poder computacional, tá? E aí a indústria tem lançado diversos hardwares, né, para atender esse mercado, né, de visão computacional embarcada, tá certo? Embarcada em câmeras, em dispositivos que você pode colocar num carro, né? A gente recebeu uma visita de uma empresa do Rio Grande do Sul, aqui, que veio demonstrar o seu sistema de leitura de placa de veículos para identificar algum veículo que tem algum problema com o Detran, vamos dizer assim, né? Um veículo roubado, um veículo que não pagou IPVA, essas coisas. E aí todo o hardware que fazia o processamento da imagem da câmera, a câmera ficava em cima desse veículo, tipo a câmera de um veículo policial, e à medida que o carro ia andando, ele ia lendo as placas dos carros ali na vizinhança, e já identificando se tinha algum carro com algum problema ou não, né? Então, isso é o que a gente chama de visão computacional embarcada em dispositivos IoT. Mas uma coisa, o próprio carro é também uma coisa que está entrando na internet, né? Os próprios carros, eu diria que o dispositivo IoT, que é o estado da arte em termos de tecnologia, é o carro autônomo, né? Aquele carro que dirige sozinho, tá? Ele tem um conjunto gigantesco de sensores e atuadores, tá certo? Para fazer com que o carro dirija sozinho, né? Consiga identificar o seu próprio caminho, né? Se ele precisa acelerar ou frear, pegar a direita e a esquerda, né? Ler o semáforo, o que é que o semáforo está indicando ali. Então, é o estado da arte em termos de coisa na internet das coisas e coisa inteligente, né? Professor, o senhor tinha mencionou sobre o seu doutorado, e agora eu fiquei curiosa, porque eu acho que a gente deveria ter perguntado isso no começo, né? Qual é a sua formação quando você entrou no IMD? Legal. O que lhe motivou a virar professor e o que lhe motivou a virar um profissional da área de TI mesmo, sabe? Então, deixa eu falar um pouco sobre minha biografia aí, né? Tenho já 53 anos, já sou bem velho, assim, e trabalho na computação desde 1988, tá? Quando eu conheci a informática, vamos dizer assim, né? Eu fazia escola técnica, curso de mecânica, na Escola Técnica Federal, né? Hoje que é o IFRN, certo? Antes era ETFERN, né? Na minha época. E aí, em 88, extracurricular, né? Na área de informática, e aí pronto, também me apaixonei pela computação, tá? Fiz uns cursos lá de BASIC, né, que é uma linguagem bem primitiva de programação, depois o WordStar que era o tipo vovô do Word, que a gente conhece aí da Microsoft, tá? Que era o editor de texto, né, e o SuperCalc, que é o vovô da planilha Excel, certo? A primeira planilha do mundo foi a tal do SuperCalc. Tá? Então, eu fui curso dessas três ferramentas, né? E aí me apaixonei pela informática. Aí, em 91, eu entrei no curso de Ciência da Computação, aqui da UFRN, tá? Terminei em 94. E aí, em 93, na verdade, em 90, teve um concurso para a UFRN, tá? Na área de programador de computador, né? E eu tinha feito o curso de programador de computador também no Senac, ainda no ensino médio, né? Quando eu estava lá na ETFERN, me apaixonei pela informática e fui fazer um curso de programador de computador lá no Senac, né? E aí, em 90, teve esse concurso para programador aqui da UFRN, eu passei, né, e fui chamado para trabalhar aqui na UFRN em 93. Só que em 91 eu já era aluno eu entrei como aluno de Ciência da Computação da UFRN. E aí pronto, eu aliei, ficou as duas coisas que eu adoro, né? Estudar computação e trabalhar com computação, tá? Fiquei até o final do curso, né? Trabalhando também na área de computação, na própria UFRN, né? No antigo NCC, Núcleo de Computação Científica. Eu era operador de um
supercomputador da IBM, mainframe, que a gente chamava, e nessa época também a internet estava chegando aqui na UFRN, então eu fui um dos precursores na instalação, né, de toda a internet da rede da universidade. Me interessei muito nessa área de internet, de redes, computadores, eu quero seguir nessa área aqui, né. Meu mestrado em 95, lá na Unicamp, na área de sistemas distribuídos e internet. Basicamente, o uso da internet para sistemas distribuídos, tá certo? Terminei em 97, aí, quando eu voltei, a demanda por profissionais na área de TI, da própria UFRN, que conhecessem bem a internet, né, e pudesse administrar toda a rede da universidade, acabou me absorvendo, assim, por inteiro, e eu não tive mais tempo para entrar num doutorado, certo? Então, fiquei em 97 até 2016, só atuando aqui na UFRN, né, como profissional da TI, tá? Administrando a rede, né? Em 99 foi criada a Superintendência de Informática, a Diretoria de Redes da Superintendência de Informática, e em 2008 eu assumi o cargo de Superintendente de Informática, né? Quando fiquei até 2015, porque em 2015, em janeiro, eu assumi como professor aqui do MD. No finalzinho de 2014 teve um concurso para professor aqui do MD, na rede, inclusive. Aí eu fiz, e passei, e aí, em janeiro, eu assumi como professor, né? Saí do cargo de informática e fiquei como professor aqui do MD, tá? Até os dias atuais, né? E nesse meio tempo, de 99 a 2015 também, eu dava aula no URN, antiga Farney, Faculdade Natalense para uma coisa assim. Hoje se chama UNRN, Centro Universitário do Rio Grande do Norte. E lá eu dava aula de informática na área de redes, criei uma especialização em redes de computadores, tá certo? Tivemos 8 turmas lá, muitos alunos, muitos já trabalhavam, inclusive, na área de redes, né? Queriam se especializar, fizeram esse curso. Foi muito bom também, assim, para mim também. Eu consegui voltar, né? Essa área de informática, gente, a gente tem que sempre estar estudando, né? Absorvendo novas tecnologias que vão surgindo, certo? Acho então, que assim, da época que o senhor começou a estudar até hoje, já mudou muita coisa. Muita coisa. Né? Você vê, eu sou antes do Windows. Quando eu comecei a trabalhar com a informática, não existia nem o Windows. Não existia, na verdade, nem o DOS, era anterior ao DOS, que era o tal do CP/M. Eu me lembro, o primeiro computador que eu usava tinha operacional da CP/M. Era só em linha de comando, depois da Microsoft, e depois veio o Windows. Exatamente, era. E assim, linguagem de programação só tinha uma, que era a tal do BASIC. Para a área científica e o COBOL para a área comercial. Meu pai também trabalhava nessa época aí com TI antes do Windows. Ele dizia que era bem desafiador. Então deve ser tudo isso que eu estou falando aqui. A interface. Exato. Era BASIC, Fortran, COBOL, né, na área comercial. Eram as linguagens de programação que existiam na época. Tá? Então, eu, assim, sempre tive essa preocupação de estar me atualizando, né, estar por dentro das coisas do mercado, tá certo? Essa coisa de Alexa está evoluindo muito rápido mesmo, né? A própria Amazon já lançou aí uma espécie de Alexa que roubou completo. A ideia, inclusive, que a Alexa se materialize como se fosse um humano, né? Ou um humanoide, tá certo? E o robô, inclusive, já faz algumas coisas que a gente pensa para o futuro, né? Tipo, você pede uma coisa para ela pegar lá na geladeira e ela vai lá e pega, né? Essa coisa, tipo, da Amazon. E essa Alexa lá que eles desenvolveram, você pede a Alexa, pega ali uma cerveja para mim na geladeira, e ela vai lá e pega essa cerveja e traz. É assustador. Nossa, então, isso é muito louco de pensar. Pois é. Então, assim, tem que estar antenado, tem que estar descobrindo essas coisas, né? E é uma coisa que eu recomendo sempre aos meus alunos, né? E é uma coisa que eu tenho feito, realmente. Segundinho aqui para minha luz. Tá escurecendo aqui. Em sala de aula, assim, professor, a gente está aqui tendo uma conversa, mas em sala de aula, como é que é a sua abordagem ao ensinar a matéria? Por exemplo, com aula expositiva, discussões em grupo, ou realmente na prática? Essa disciplina, ela tem uma carga horária de 60 horas, e propriamente está lá que é 30 horas teoria e 30 horas prática, certo? Então, eu gosto muito realmente de fazer prática.
né, e geralmente, mesmo nas aulas teóricas, eu passo alguma atividade como se fosse um exercício, né, uma lista de exercícios para o aluno fazer, tá? E agora, inclusive, por exemplo, nessa terceira unidade é totalmente prática. Totalmente prática. Nem estou cobrando a presença dos alunos. Mas, ó, tá aqui as práticas. Eu tenho várias práticas, né, que são como se fosse um roteiro do que o aluno tem que fazer. Coloco tudo isso lá no turma virtual do CIGA e o aluno tem que fazer aquilo ali. E aí eu fico basicamente tirando dúvidas ali. Aqueles que não têm computador ou que é mais ali um contato mais pessoal, né, vem para a aula. Eu estou lá com 4 alunos, tá certo? O restante da turma estava em casa mesmo, mas eu estava ali 4 alunos tirando dúvidas. Esses alunos, inclusive, trazem seu notebook, certo? E eu auxilio lá na instalação do software, na execução, eu tiro ajuda por que o programa não está rodando, tá certo? Então, eu gosto de práticas, tá certo? Geralmente as primeiras aulas são teoria, mas depois é prática. Sim. E a partir disso, então você considera que os recursos educacionais mais úteis para os seus alunos seja realmente usar o próprio laboratório de IoT, né? Exatamente. Por isso, só parar aqui. Tá. Eu falei que geralmente a gente precisa de materiais, né, na área de IoT, sensores e atuadores, tá certo? Infelizmente aqui no nosso prédio do CVT não tem isso. Os alunos têm que se deslocar para o prédio NPIT, e mesmo assim é um laboratório pequeno, tá certo? Que geralmente não cabe 40 alunos, tá? Então a gente tem que dividir a turma em duas partes. E aí, inclusive, no passado a gente fez uma experiência de dividir realmente a turma em 2 partes, em 2 pedaços, vamos dizer assim. E um dia ia um pedaço, uma parte da turma, e o outro dia, na semana, ia a segunda parte, né? E mesmo assim, a experiência não foi muito boa, tá? Porque até os alunos conseguirem montar o ambiente, né, montar lá seu dispositivo, interligar tudo, já acabou a aula, certo? Essas práticas, realmente, o ideal é que cada grupo de alunos tenha lá seu kit, certo? E esse kit fique com esse aluno até por algumas semanas, certo? Até que toda a prática seja realizada, certo? Porque não dá tempo, realmente, em 1h30, 1h40, o aluno fazer toda a prática de configuração, né? De ligar primeiro os sensores e atuadores ali no microcontrolador, certo? Vai um bom tempo para isso. E aí depois tem que desenvolver o algoritmo, testar, fazer integração, por exemplo, certo? Tudo isso leva tempo, né? E o ideal, então, é que essa prática, como ela é contínua, que essa prática seja com um kit disponível para aquele grupo de alunos, né, que está realizando essa prática. E, infelizmente, não é possível também com esse laboratório lá do NP, certo? Esses materiais são usados por diversas turmas. Então, toda vez que o aluno chega, ele vai ter que remontar tudo para poder continuar aquela prática que ele já vinha fazendo. Eu imagino que seja bem desafiador, então, né, para você. Preciso, realmente um laboratório. E aí eu para os alunos, exatamente. Tá? E com outros equipamentos que o mercado já está usando, né? Tipo a Amazon Alexa, tá certo? Seria o ideal que a gente tivesse uma Alexa aqui no IMD, para poder brincar com ela. Está muito ainda atrasado, assim, eu acho, os materiais. Tá. Inclusive, gente, a própria Amazon, ela criou, em cima desse ecossistema da Alexa, uma plataforma de desenvolvimento de aplicações, né? As famosas skills. E é mais um mercado para do BTI atuarem, tá certo? Inclusive, teve a própria Amazon faz alguns espécie de concurso de quem faz a melhor skill. Teve um ex-aluno nosso aqui da UFRN que fez uma boa e foi premiado, inclusive, né? Ele ganhou alguns aparelhos da Alexa. Que massa. Essa premiação. Que ele fez uma boa skill. E era justamente para auxiliar pessoas com problema de esquecimento, de memória. Tipo pessoas que estão nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, por exemplo. Então, ela dizia para a Alexa lembrar disso, lembrar daquilo, e a Alexa ia lá guardando uma lista de coisas para ela lembrar. Isso é muito interessante. Agora, eu queria perguntar ao senhor sobre a disciplina, como é que o senhor faz para aferir como está o desenvolvimento dos alunos na matéria? Ótimo. Então, desde a primeira
unidade. São 3 unidades, vai ter sua avaliação, tá? Eu sempre dou 2 opções de atividade avaliativa, né? Pode ser uma prova, certo? Com os assuntos teóricos que nós vimos. Isso na primeira e segunda unidade, certo? Pode ser uma prova teórica ou apresentação de trabalho. Essa apresentação de trabalho, basicamente, é um vídeo que o aluno grava, onde ele mostra a solução IoT que ele começou a desenvolver, certo? De primeira unidade, certo? Então, na primeira unidade, o trabalho seria um protótipo inicial do dispositivo IoT, inclusive sem estar ligado na internet, mas já com todos os sensores e atuadores ali funcionando, certo? Com o algoritmo de tomada de decisão já funcionando também, certo? Então, já tem uma certa inteligência ali, só que está meio que isolado. Bastante prática desde a primeira unidade. Isso, exatamente, E aí, para a segunda unidade, que a gente vê, basicamente, a questão de como a gente vai interligar esse dispositivo na internet, né? Principalmente para a internet ter a guarda dos dados dos sensores, certo? Para poder gerar gráficos, né? Estatísticos, sensor de temperatura. Como também ter uma plataforma na internet que a gente possa controlar o dispositivo. Né? Eu quero ligar a lâmpada do quarto, né? Então, vai aparecer lá um íconezinho da lâmpada do quarto, eu clico nesse ícone e vai acender a lâmpada, certo? Você fazer todo o gerenciamento da solução de automatização via internet, né? Isso é da segunda unidade. Aí pronto, aí para a atividade de avaliação da segunda unidade, eu peço que o aluno coloque agora, né, todos esses recursos de ligação com a internet, da solução IoT com a internet, para que eu possa controlar, né, não só ter um dashboard de visualização dos dados do dispositivo, dos dados do sensor do dispositivo, como também controlar o dispositivo de internet, certo? Também é um vídeo em que o aluno grava, mostrando funcionando, né? Inclusive mostrando também o algoritmo, o código que ele desenvolveu lá para fazer isso. E na terceira unidade, aí não, aí basicamente é só prática, como eu falei, em cima de visão computacional, tá? Então eu mostro diversas aplicações de visão computacional, a parte de reconhecimento facial, hoje nós vimos a parte de leitura de placa de veículos, tem lá um roteiro, tem um arquivo da rede neural que a gente vai usar para fazer esses reconhecimentos, certo? Então o aluno basicamente ele baixa isso, pratica, testa, beleza, está funcionando legal. Agora eu posso usar essa solução de reconhecimento facial para a minha solução, certo? Por exemplo, eu peço para que quem quiser possa desenvolver lá um porteiro de condomínio com reconhecimento facial, certo? Reconhecer a pessoa, né? O que ele vai precisar fazer para abrir o portão, certo? Então, essa é uma ideia de projeto aí da terceira unidade, certo? E, basicamente, é isso. A terceira unidade é só prática, né? Com visão computacional e com o que ele já aprendeu no trabalho que desenvolveu já nas outras 2 unidades anteriores. E sobre a questão do feedback, como é que funciona com o senhor sobre feedback dos trabalhos, das provas, dar um retorno para os alunos? Eu dou um retorno para os alunos e também coloco esses vídeos, né? Todos os vídeos dos alunos que foram desenvolvidos e entregues lá no próprio Turma Virtual. Então, os outros alunos conseguem visualizar o trabalho de cada grupo, né? Isso é interessante, olha, foi muito bom, né? Tem esse feedback para que os alunos percebam realmente os trabalhos mais interessantes. E realmente tem saído muita coisa interessante, tá? Inclusive, tem um aluno lá que veio me perguntar se podia fazer um sistema de reconhecimento de gestos para acionar coisas, né? Eu disse, tá ótimo, foi bola. Então, vai ser um trabalho interessante também para se desenvolver agora, inclusive nessa turma. Muito legal. E, professor, como é que você se mantém atualizado sobre os desenvolvimentos na área do IoT, né? O senhor participa de conferências, leitura de artigos acadêmicos? Ok. Eita, eu caí. E aí, Letícia, sua pergunta. Voltou? Sua imagem estava congelada. A gente não estava escutando. Eu voltei?
Voltou. Voltou. Eu ia perguntar justamente como é que você se mantém atualizado sobre os desenvolvimentos na área de IoT. Se o senhor participa de conferências, leituras de artigos acadêmicos, colaboração, como é que funciona? Basicamente, eu tenho feito da minha casa um laboratório IoT. Exato. Assim, porque assim, aquilo que eu peço para os alunos, eu já fiz lá em casa. A coisa que eu tenho necessidade, eu vou automatizar isso. Eu vou automatizar aquilo, certo? Então, toda a parte de câmeras lá de casa, já identificação de um veículo que está entrando na garagem, certo? Eu posso pedir para a Alexa abrir o portão, certo? Peço para a Alexa não abrir mais o portão no horário das 10 da noite até as 5 da manhã, porque eu não quero que o portão se abra sozinho, né? Isso já aconteceu, inclusive, certo? Então, lá em casa está cheio de soluções aqui, tá certo? Eu mesmo tive a necessidade de criar, né, e desenvolver, e tenho usado, né, isso, a minha própria casa como uma espécie de laboratório e me manter também atualizado, né? O que é que existe no mercado, tá certo? Porque a IoT, como falei, né, não é só artigo científico, né? Tem muita coisa acontecendo na própria indústria, né? A indústria da computação, né? A própria Amazon, assim, tem todo um ecossistema da indústria de dispositivos, né? Ligado lá a indústria, por exemplo, de eletrônicos, né? Samsung e LG, todos eles estão aí brigando, né? Feio para dominar, né? Ter a sua plataforma de integração dos seus dispositivos, né? Como predominante do mercado, certo? Então, é uma coisa que está acontecendo no mercado. Inclusive, assim, aí eu tento adquirir essas coisas, né? Para saber realmente o que é que tem de interessante naquela solução. E até pouco tempo atrás era barato, né? Mas agora com as novas taxas de importação ficou mais difícil de adquirir, tá certo? Mas felizmente, assim, felizmente a maioria das coisas na internet, as coisas tem nos mercados chineses, né, no AliExpress, certo? E aí a gente tem adquirido dessa forma, né? Mas o ideal é que realmente a gente tenha alguma coisa aqui, principalmente agora, né, que o acesso, né, ficou mais, esses produtos ficaram mais caros, né, que vai questão da importação. Então, acho que seria interessante a própria universidade, né, já que é um órgão público, né, de ensino acadêmico, ter todo esse material, né, disponível para os alunos, certo? Seria o ideal, certo? Que a gente pudesse contar com esse material, com todos esses recursos, né, com todos esses equipamentos que a indústria está lançando, né, para que eles tenham contato e possam desenvolver suas soluções. Eles vão ser demandados para isso. Eu acredito que um dos principais desafios, então, que o senhor enfrenta, né, ao ensinar essa matéria, essa disciplina, seja principalmente essa falta de material. É, questão, né, de material, exatamente. Por parte da universidade, a questão do laboratório também, né? Isso, exatamente. E assim, a questão dos alunos, tem mais alguma coisa que eles se engajam bastante na matéria, tem muita desistência, ou o pessoal geralmente continua, tem uma alta taxa de aprovação, ou não? A taxa de aprovação é boa, tá certo? O pessoal, acho que se engaja bem na minha sistemática de avaliação, consegue fazer excelentes trabalhos, como eu falei, tá? Então, e inclusive até dá opção, olha, você pode até fazer os dois, né? O trabalho e a prova. Se tiver a maior nota, fica, certo? Aí os alunos adoram. Né? E muitos fazem as duas coisas, fazem tanto o trabalho, como também faz a prova, tá? Assim, tem poucas desistências, né? Geralmente a turma termina com 36, 35 alunos, né? Do total de 40 que entraram. E assim, tá bem concorrido, inclusive, tá? Inclusive teve aluno que tentou entrar, não conseguiu, nem na rematrícula, depois ficou cursando como voluntário, e aí parece que tem uma espécie de matrícula extraordinária, né? E o aluno observa que alguns alunos já saíram, desistiram, aí surgiu alguma nova vaga, e disse, opa, faz uma matrícula extraordinária, né? Manda lá um e-mail para a secretaria, e o aluno consegue ser efetivado na turma, né? Então, tivemos alguns alunos nesse cenário aí também, tá? Inclusive, então, um dos problemas, né, que a gente tem enfrentado atualmente no IMD, que é a falta de vagas para os alunos cursarem as disciplinas desejadas. Exato.
Pois é. E, de certa forma, essa falta de vagas, né, afetou o próprio desenvolvimento da disciplina, né? O ideal é que a gente realmente tivesse, no máximo, 20 alunos, certo? Que é a capacidade máxima lá do laboratório, que tem o material de IoT, né? Mas, devido à alta demanda de turmas, né, a gente precisou aumentar para 40, certo? Que é a capacidade máxima do nosso laboratório aqui. Você vê aqui. A Letícia travou de novo, né? Ixi. Mas agora era pra gente encerrar já. Porque já deu uma vez aqui que vai acabar o tempo, né? Infelizmente a gente não pode ficar mais muito parece tempo. Uma hora no máximo, né? Senão eu adoraria ficar muito mais tempo conversando. Vocês... Achei super interessante essa disciplina. Fiquei com vontade de pagar. Vou estar Espero vocês lá. Vocês lá em aplicação de internet das coisas. Tente se matricular logo no início, né? Já estou me inscrevendo no próximo semestre. Pronto. Tá ótimo. Muito obrigada, atenção do senhor. Tempo. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Obrigada, professor. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar falando aí da nossa disciplina, né? E boa sorte aí no trabalho, tá certo? Espero vocês lá na nova turma de aplicações de internet das coisas. Agora vai ficar mais concorrido a gente publicando podcast. Espero estar lá. Pois é, já falando para todos os colegas, né, do primeiro ano, né? Beleza. Tá certo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, professor.